Fala, fala galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brasil Culé, o teu canal de notícias do Barça. Galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal para falar sobre a entrevista que deu Jean Laporta para Mundo Deportivo, ok? Ele concedeu uma entrevista exclusiva para o Mundo Deportivo e abordou os temas mais quentes do mercado. Desde as contratações bombásticas, né, de Joan Garcia, de Rashford, né, até o futuro do Spotify Camp Nou e a relação com a UEFA, né, temas de Superliga. Galera, então, eu sei que a gente já comentou algumas notícias, alguns adelantos, né, dessa entrevista em outro vídeo aqui no canal. Então, eu não vou falar sobre isso. Ok? Que falou sobre Nico Williams e sobre a festa de Lamine Yamal, né? Então, Mundo Deportivo dividiu essa entrevista em duas partes. Essa primeira parte saiu hoje. A segunda parte, eles estão dizendo que vai sair amanhã. E a gente vai estar falando dessas declarações, né, que estão agitando o mundo do futebol. Tá bom? Então, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e venha formar parte dessa galera aqui, dessa comunidade de culés aqui no YouTube em português. Tá bom? Galera, então, vamos começar. Eu vou fazer um resumo, tá? Porque é bastante extensa, fala também da NBA, fala sobre basquete, tá? Mas, primeiramente, vamos falar sobre as transferências, os reforços e as situações delicadas, né? Então, Laporta começou a entrevista falando sobre o mercado de transferências, um dos assuntos com mais mobilizações que mais gostam os torcedores, tá bom? E os pontos claves, né, chaves, foram que ele se sente muito satisfeito com a chegada de Joan Garcia, né, e de Marcus Rashford, ponta pela esquerda, além da aposta por Ronnie Bardi. Ok? Também comentou a contratação, né, de Joan Garcia foi uma visão excelente de Deco, antecipando a lesão de Ter Stegen. Laporta expressa apoio ao goleiro alemão, que decidirá sobre a cirurgia ou recuperação conservadora. A citação das palavras de Laporta, abre aspas, a contratação de Joan Garcia foi uma visão excelente de Deco. Já imaginávamos Ter Stegen, que ainda não estava totalmente recuperado. Fecha aspas. Então, como o Laporta diz, ele já tinha uma visão, né? Tinha percebido que Ter Stegen não se encontrava muito bem e que não estava 100%, como se fala, ao 100%, né? Fisicamente. Então, por isso também foi uma visão de Deco e de Hansi Flick, tá ok? Também perguntaram para Jean Laporta sobre se a Liga interferiu na não contratação de Nico Williams, né? E Laporta nega que a Liga tenha fornecido ao Atlético ou impedido a vinda de Nico Williams. As condições para a contratação eram inaceitáveis para o Barça e ele parabeniza a Deco por trazer Rashford como alternativa, ok? Então, também falou um pouco sobre Lamine Yamal, né? Lembram a festa de Lamine Yamal? Ele diz a única coisa que ele ficou chateado era por não ter ido à festa, ok? Então, um dos maiores talentos, ele comentou, né? Um dos maiores talentos do futebol mundial, né? Lamine Yamal, foi o tema de conversa. Jean Laporta diz que teve propostas milionárias, né? Revela que já recebeu umas propostas enormes por Lamine Yamal, mas o clube não tem condições de vender. Tá? Também destaca o amor de Yamal pelo clube, né? E sua personalidade única, liderança e a magia que ele cria no vestiário, né? Também reafirma o compromisso do Barça e agentes e familiares de Lamine Yamal para ajudar a Lamine, né, a ter uma carreira ainda mais bem sucedida, porque tem muitas pessoas preocupadas, né, e eu confesso que eu estou um pouco preocupado porque Lamine Yamal dizem que ele gosta muito de festas, tá ok? Então
Jean Laporta diz que está alinhado, né, e conversando bastante com o agente e os familiares para ter uma vida muito, uma vida esportiva, né, uma carreira deportiva ainda mais bem sucedida. Ok? O Jean Laporta comentou, abre aspas, é um jogador do Barça que vem de La Masia, que sente as cores do clube e que, além de brilhante, é uma pessoa extraordinária, fecha aspas. Né, galera? Também comentou sobre o retorno ao Spotify Camp Nou. A volta para casa, o Spotify Camp Nou é uma das maiores expectativas, mas Laporta esclareceu os motivos dos atrasos, ok? Então, a licença de ocupação inicial não chegou a tempo, impedindo o retorno para o Gamper em 10 de agosto. Né? Laporta também enfatiza a colaboração com a Prefeitura de Barcelona para superar os obstáculos e a compreensão mútua. Né? Também comentou que um dos problemas foi o volume de trabalho e as conversas com a prefeitura levaram à revisão do plano, né? Que isso foi um impacto direto aos prazos, né? E a prefeitura explicitamente, tá? Afirmou que que o andamento das obras, né, impossibilitou a obtenção da primeira autorização de ocupação, né? Então, o não retorno ao Spotify Camp Nou nesta temporada não é uma opção financeiramente viável, né? O Laporta comentando, pois todos os orçamentos e compromissos com o Goldman Sachs dependem disso. Goldman Sachs é a empresa que emprestou dinheiro, né, para fazer o banco, né, mais ou menos assim, para fazer o Spotify Camp Nou. Então, depende muito a devolução daquele dinheiro voltar ao Spotify Camp Nou, né? Então, também comentou sobre Limac, né? Limac, que é a empresa construtora, né? Então, Laporta expressa satisfação com a construtora Limac. Apesar dos atrasos e incidentes, e a meta de concluir o projeto e não cobrar multa, né? Porque não sei se vocês sabiam, aqui uma das mentiras que se falaram, tá, galera? Eu não estou criticando o Laporta, eu sou laportista, mas quando tem uma coisa errada tem que dizer, tá? Para não deixar passar e não voltar a cometer esses erros. Lembram? Não sei se foi Laporta ou foi Rafa Juste, o vice-presidente, mas tinham comentado de que Limac se comprometeu a entregar o Spotify Camp Nou já em setembro do ano passado. Lembram que a gente poderia voltar, né? E depois foi em fevereiro, depois agora foi a final da temporada, agora foi em agosto, né? Tá mais de um ano. Mas eles tinham dito que se eles não cumpriam com esse prazo, eles iam pagar 1 milhão de euros por dia. Vocês estão ouvindo bem, 1 milhão de euros por dia. Então, em um ano, são 365 milhões, tá? Supostamente, né, que eles teriam que pagar. E Jean Laporta, por isso aqui faz esse comentário aqui, que o compromisso, na verdade, é retornar ao Camp Nou e não impor multas, né? Então, é a boa relação que quer ter o Jean Laporta com o Limac. Também falou sobre o cancelamento da viagem ao Japão, né? Então, explica que o clube também não poderia viajar sem ser pago antecipadamente, né? Não podia ter viajado para o Japão sem receber a totalidade do pagamento, ok? Porque isso é uma grave violação financeira dos promotores, tá? E só para esclarecer o tema do Spotify Camp Nou, ele diz que a gente vai voltar nessa temporada sim, tá? Não está previsto não voltar. Ele diz que não sabe como, mas a gente vai voltar para o Spotify Camp Nou, tá bom? Ok, então, também falou do basquete, né? Rapidamente, antes de falar sobre a UEFA e o Mundial de Clubes e a Superliga, ele falou sobre basquete que também tem um espaço nos planos de Laporta,
ok? Com novidades sobre o Palau Blaugrana e que será anunciado no segundo trimestre do próximo ano, né? Como uma previsão de conclusão do início de 2028, né? Laporta revela rumores de que a NBA quer se mudar para a Europa, o que influencia no projeto do Palau Blaugrana, que precisa atender os requisitos da Liga Americana, né? Então, tem discussões avançadas com a Euroliga e a NBA com o Barça interessado em ter uma voz nesse processo, ok? Então, falando agora sobre o projeto da Superliga, né, um dos temas mais complexos e debatidos, a relação com a UEFA, né, e o futuro da Superliga, foi detalhado por Laporta, ok? Então, referente à multa da UEFA, primeiro, Laporta explica a redução da multa de 60 milhões para 15 milhões, um resultado da negociação e da compreensão da UEFA sobre o status legal do Barça como associação sem fins de lucros, ok? A gente já também tem um vídeo aqui explicando como e por que eles baixaram esses 60 milhões para 15, ok? Também falou sobre o acordo entre a Superliga e a UEFA, né? Revela que um acordo, em princípio, está sendo alcançado com base em 3 blocos, com destaque para a plataforma tecnológica, ok? Também a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia apoia a posição da Superliga, né? Mas o objetivo é manter o mundo do futebol unido, tá? Não é se separar. A Laporta também defende que o Barça sempre quis uma competição aberta e meritocrática, né? Buscando a melhoria do futebol europeu, ok? Acredita que a plataforma gratuita e de alcance global é o ponto de forte da Superliga e pode gerar receitas substanciais. Por quê? Galera, vocês assistiram o Mundial de Clubes por onde? Pelo YouTube, não é? Ou seja, então, seria a intenção da Superliga é fazer um futebol gratuito. A gente no anterior vídeo estava conversando sobre aonde assistir os jogos da pré-temporada do Barcelona, não é? E tem pago, tem que ser pago, vai ser pago, né? Também vai ser pelo YouTube, mas só para membros. Vai ser pelo aplicativo, mas só para sócios. Então, você que assistir vai ter que pagar. Então, a diferença com a Superliga é que é um formato parecido com o do Mundial de Clubes, gratuito, ok? Então, esse é o que Laporta está defendendo, né? Também, galera, com resultados financeiros positivos, né, a redução do patrimônio líquido negativo, o Barça espera não ter novas multas com a UEFA, ok? Então, galera, aqui as palavras de Laporta, abre aspas. Um acordo, em princípio, está sendo alcançado entre Superliga e a UEFA. E, com lucros regulares, não haverá mais multas da UEFA, fecha aspas. Aqui está esclarecendo que se tudo continuar como vai, não vai ter mais multa, vai estar tudo tranquilo, porque existe um medo de que se o Barcelona não cumprir certos requisitos ou regras durante 3 anos, essa multa de 15 milhões passaria a 60, tá? Então, o Laporta diz que a previsão não é infringir nenhuma regra, né? É óbvio, porque os ingressos estão indo bem. Ok, agora sobre o Mundial de Clubes e também falou sobre a homenagem a Leo Messi, né? Para finalizar, Laporta comentou sobre o Mundial de Clubes e que é um desejo especial para a inauguração do Camp Nou, né? Laporta lamenta a ausência do Barça no Mundial de Clubes, considerando o histórico do clube, né? Mas vê vantagens por não ter ido, né? Que é o menor desgaste para os jogadores, ok? E sobre a homenagem a Leo Messi, ele diz o desejo de Laporta é inaugurar um novo Spotify Camp Nou com uma homenagem a Leo Messi, algo que já foi discutido com a família do jogador, né? Abre aspas, o mais lindo seria inaugurar um novo Camp Nou do Spotify,
com uma homenagem a Lionel Messi, fecha aspas. Seria bonito, né, galera? Seria muito bonito. Agora, Laporta finalizou a entrevista com uma mensagem de trabalho e resiliência, né, galera? Então, o lema do clube é trabalhar, trabalhar, trabalhar para os torcedores e para os sócios, né? Esse foi o que ele disse, né? Também sente orgulho de assistir o projeto mais importante do sul da Europa, superando contratempos e tentativas de desestabilizações, né? Está se referindo ao projeto de Hansi Flick e do Barcelona, né? E assim, Joan Laporta nos deu uma visão clara, né, dos desafios e das ambições do Futebol Clube Barcelona. Uma entrevista rica em detalhes que mostra a complexidade de gerir, né, um dos maiores clubes do mundo. Na verdade, o maior clube do mundo, né, galera? Porque somos mais que um clube, né? O que você achou das declarações do presidente? Tá? Deixe sua opinião nos comentários, galera. Então, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Tudo bem? Não esqueçam, aquele abraço de gol para todos e visca el Barça.